Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, feliz 2021. Aqui quem tá falando é a professora Daiane e eu estou aqui agora para fazer a correção do plano de estudo tutorado avaliativo para o segundo ano do ensino médio. Como vocês devem ter percebido, esse PET avaliativo tem atividades que complementam, né, e contemplam, melhor, as 4 semanas do mês de janeiro. E ela vai trabalhar com os eixos temáticos, temas, tópicos, habilidades e conteúdos que foram estudados ao longo do ano todo, do ano passado, de 2020. Então, vamos ao que interessa. Questão número 1, nos países industrializados. Então, a gente está falando dos países centrais desenvolvidos. A migração campo-cidade, ou seja, o êxodo rural, tem como causa fundamental. Não é a letra A, carência de melhores condições sociais, porque a gente está falando de países ricos, centrais. Não é a baixa produtividade agrícola, nem a pressão demográfica no campo e nem a dificuldade de adquirir terras. O que causou nesses países essa migração do campo para a cidade foi a substituição da mão de obra pela máquina, né? Pela mecanização. Então, o gabarito é. Número 2. O conceito de êxodo rural pode ser definido como conjunto de investimentos realizados pelo governo federal? Claro que não. O êxodo rural é a saída do campo para a cidade, né? A gente estudou isso exaustivamente ao longo de 2020. Conjunto de técnicas e insumos? Também não. Letra C. Deslocamento em massa da população do campo para as cidades que ocorreu no Brasil a partir da década de 60 e foi continuando na década de 70 e 80. Então, gabarito é a letra C. A letra D e E falam de políticas de governo, não é isso que é o êxodo rural. O êxodo rural é uma migração do campo para a cidade. No caso do Brasil, isso ocorreu principalmente a partir da década de 60, tá? Então, gabarito C. Número 3. A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, dentre os quais podemos citar. Aqui fala falta de infraestrutura, limitações das liberdades individuais e altas condições de vida. Isso não é um problema social, né? A letra C, conflitos e violência urbana, luta pela posse da terra e êxodo rural. Gente, o êxodo rural, ele causou a urbanização. Aqui a gente quer saber uma consequência da urbanização, tá bom? A letra D, a mesma coisa, acentuado o êxodo rural. O êxodo rural é uma causa. A gente quer saber uma consequência da urbanização acelerada. A letra E, luta pela posse de terra, falta de infraestrutura e altas condições de vida. Isso não é um problema. Então, olha, quais são os problemas causados pela intensa urbanização? É a letra B, aumento do número de favelas e cortiços, ou seja, gente vivendo em condições precárias, falta de infraestrutura, com certeza, e formas de violência, todas as mais diferentes formas de violência. Aí sim, então gabarito letra B. Vamos aqui ao número 4. O número 4 traz um trecho de um chefe indígena americano, de um discurso, em que ele diz: nunca esqueças como era a terra quando dela tomaste posse, conserva para os seus filhos e ama como Deus nos ama a todos. Uma coisa sabemos, o nosso Deus é o mesmo Deus. Nem mesmo o homem branco pode evitar o nosso destino comum. O discurso adaptado, publicado na revista Norsk Natur Oslo, nunca esteve tão atual. O homem, procurando tornar sua vida mais confortável, vem destruindo e contaminando tudo ao seu redor, sem se preocupar com os efeitos desastrosos posteriores. Com certeza, né? Isso é algo que tem acontecido. Esses efeitos podem ser causados por liberação desenfreada de gases, do efeito estufa? Sim. Destruição da camada de ozônio? Também. Uso descontrolado de agrotóxicos e inseticidas? Também. Desmatamento e queimadas? Também. Então, tanto 1, quanto 2, quanto 3, quanto 4 causam efeitos indesejados. Portanto, o gabarito é letra D. Ok? Vamos ao número 5. Leia com atenção a notícia que se segue. França pagará 750 € mensais por terceiro filho. Ou seja, a França quer estimular os casais a terem mais filhos. O governo francês irá pagar uma licença de 750 €, isso equivale a R$ 2.050 por mês, durante um ano, a famílias que decidirem ter um terceiro filho.
anunciou ontem o primeiro-ministro do país, Dominique Villepin. Por que isso acontece? Para estimular a natalidade, para que se tenha mais jovens. E por que se faz isso? Porque a população da França estava envelhecendo muito e aí estava gerando uma crise no sistema previdenciário, né? Tinha muita gente aposentada e isso acabava exigindo muito do sistema previdenciário. A medida anunciada pelo governo francês está relacionada à política anti-imigração? Não, né? Não é uma política de anti-imigração. Na verdade, é uma política de estímulo à natalidade. A letra B, as elevadas taxas de natalidade? Não, na verdade, estimular a natalidade é necessário porque elas estavam baixas e não elevadas. A letra C, que é o gabarito, a sobrecarga no sistema de previdência social francês, em que um número cada vez menor de jovens precisa sustentar um número cada vez maior de aposentados. Na maioria dos países, a previdência social é paga dessa forma. Quem está em trabalho, em atividade, ajuda a pagar a aposentadoria daqueles que estão inativos. Se você tem poucos jovens no mercado de trabalho, vai ser cada vez mais difícil pagar as aposentadorias integrais. Então, por que a França tem feito essa política de incentivo à natalidade? Para que a população jovem aumente e assim aumente também a PEA, que é a população economicamente ativa. A letra D, que fala de uma aproximação do governo francês com a Igreja Católica, isso não tem absolutamente nada a ver. A França é um país laico, ou seja, que não tem uma religião e eles levam isso muito a sério. E a letra E, a ideia imperialista de que o poderio econômico de uma nação está diretamente ligado ao tamanho de sua população. Não, na verdade é mais para isso mesmo, é para diminuir essa sobrecarga no sistema de previdência, como eu disse. Então é a letra C. O último exercício, o quadro abaixo nos mostra a taxa de crescimento da população brasileira no século XX. Notem aqui, eu quero chamar a atenção para vocês, que aqui, só um minutinho, desculpem. Quero mostrar para vocês que aqui, esses dois períodos aqui, de 1950 a 1960 e de 60 a 70, foi um período de explosão demográfica. Notem como o crescimento foi maior aqui nesses dois períodos, tá? Então, analisando os dados, podemos caracterizar o período entre 20 e 60. Crescimento do planejamento familiar? Não. Não, né? Porque de 20 a 60 a gente tem uma ampliação da população. Então, na verdade, não está tendo um planejamento familiar. De 50 a 70, que é esse período que está marcado aqui, houve uma explosão demográfica? Sim. Houve um crescimento acelerado da população. Gabarito é a letra B. 60 e 80 como crescimento da taxa de fertilidade. Se a gente observar aqui de 60 e 80, houve um decréscimo daqui para cá. 70 e 90 como de decréscimo da densidade demográfica, não dá para a gente inferir sobre a densidade demográfica a partir desse quadro, porque a densidade demográfica é a relação entre o quantitativo de habitantes pela área do país. Tá? Aqui a gente tem dados apenas do crescimento natural. De 1980 a 2000, com estabilização do crescimento, a gente não tem uma estabilização, porque dá para ver que houve um decréscimo. Né? Então, ainda não estamos no período de estabilização, pelo menos nesse momento aqui. Então, gabarito é a letra B. Finalizando aqui, a autoavaliação é para você refletir sobre o que você aprendeu. Eu digo o seguinte, aos meus alunos, né, a vocês que acompanharam o canal, assistiram às aulas de explicação, às aulas de correção, eu acho que, por exemplo, você reconhece na paisagem urbana e rural a cultura, o trabalho, o lazer? Sim. Compreendo e reconheci em imagens e fotos as mudanças ocorridas na produção do espaço urbano e rural? Sim, né? Observe que as paisagens estão em constante transformação? Também. Consigo ler e interpretar mapas, tabelas, gráficos? Sim. Agora, é lógico que se você acha que você não fez isso, se você não tem condição disso, aí você marcou não ou em parte. É uma autoavaliação, né? Então, você que vai dizer qual é a sua condição aqui. Um beijão e até não sei quando, né? A gente não sabe se vai ter pet de novo, então um abraço.